Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Manuele Costa e hoje falaremos sobre a Primeira República. A Primeira República consiste em um período da história do Brasil que também pode ser chamado de República Velha, que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, com a Revolução de 30, que coloca Getúlio Vargas no poder. Então, hoje falaremos das principais características desse período para entender melhor um pouco mais sobre a história do Brasil. Aí a gente começa com a República da Espada. A República Velha, ela é dividida em duas fases, que seria a República da Espada, que vai de 1889 a 1894, e a República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. Por que é a República da Espada? Porque foram os governos dos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, respectivamente. E o que nós temos de importante aqui para falar nessa primeira fase? Bom, como o Brasil passou por um processo de transformação, ele precisa se organizar novamente, né? Organizar a sociedade, a política e a economia. Para isso foi instaurada a primeira Constituição Republicana de 1891. E nessa Constituição, a gente tem algumas transformações importantes para a sociedade brasileira. Vamos observar aqui que a primeira foi a criação dos três poderes, tá? Que seria o executivo, legislativo e judiciário. E nesse caso, eles acabam com o poder moderador, que foi uma espécie de poder aí que você tem lá durante o Império no Brasil, que era o poder exercido pelo Dom Pedro I e Dom Pedro II. Outro ponto importante, a separação entre Estado e a Igreja Católica. Então, desde o Brasil Império, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Aqui, rompe-se com essa ideia e institui-se o Estado laico, ou seja, sem uma religião oficial, tá? Nisso também foi estabelecida uma educação primária, obrigatória, laica e gratuita. E talvez o ponto mais importante para analisarmos aqui seria a instituição do voto universal para cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 21 anos. Por que é importante falar sobre a questão do voto? Porque desde o Brasil independente, né, do Brasil Império, a questão do voto era uma questão exclusiva para determinados grupos, porque o voto era censitário, ou seja, o voto só viria das camadas mais altas da sociedade, ou seja, das pessoas que tivessem posses e riquezas. Agora, você tem uma ampliação do direito do voto, porque homens maiores de 21 anos, alfabetizados, conseguiriam votar. Mas, apesar de ser um voto universal, a gente entende que muitos grupos ainda eram excluídos desse processo, como, por exemplo, os analfabetos, os mendigos e até as mulheres eram excluídas desse processo de votação. Outra característica do voto que vai ser inserida nessa Constituição é o voto aberto, ou seja, o voto na qual as pessoas iam até o local de votação e falavam em quem eles precisavam ou queriam votar. E essa é uma característica importante desse período para a gente entender lá na frente as fraudes eleitorais que vão acontecer durante a República Oligárquica. Então, a primeira fase da Primeira República é a República da Espada, que consiste nos governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. E o marco dessa primeira fase é a Constituição, que vai gerir ali, né, todo esse período da República Velha. Seguindo, então, a gente vai para outra fase, que é a fase maior da República Velha, que seria a República Oligárquica. Mas o que seria essa República Oligárquica? Seria uma república na qual se constituiria um governo de poucas pessoas, ou seja, nós temos pequenos grupos que detêm o poder. E nesse caso em específico, a gente está falando de quem? A gente deve lembrar que o Brasil, desde o início, se constitui com a economia agrária. Ou seja, desde o processo de colonização até o Brasil independente, o que sustenta a economia do Brasil é a agricultura. Portanto, a classe econômica, né, que se constitui na grande elite é a elite agrária. E mais especificamente nesse período aqui, a elite agrária cafeicultora, porque o café era um dos produtos que mais geravam riqueza para o Brasil. Ou seja, então nós temos uma república oligárquica, que é uma república de poucas pessoas. Ou seja, a república na qual você tem um governo voltado para privilegiar esse determinado grupo aqui, que era forte economicamente, que era a elite agrária brasileira. Tá? Por isso o nome República Oligárquica. Seguindo aqui, como é uma república de poucos, a gente vai observar uma permanência no poder apenas de mineiros e paulistas, a chamada República do Café com Leite, onde você tinha uma sucessão mais ou menos programada, ou seja, quem ficava como presidente do Brasil
seria ora mineiros, ora paulistas. Eles faziam todo um esquema para conseguir fazer com que as pessoas votassem naqueles candidatos específicos para que eles permanecessem no poder. Assim, garantiriam a manutenção ali, a permanência dos seus privilégios. Então, essa é uma das características dessa república oligárquica. Então, outra característica importante desse período são as revoltas que vão acontecer no Brasil, sejam elas urbanas ou revoltas rurais. Essas revoltas evidenciam a insatisfação da população quanto às políticas empregadas aí pelos presidentes, pelos governantes. Aí, no caso das revoltas urbanas, no Rio de Janeiro, a gente vai ter revolta da vacina, revolta da chibata. Já as revoltas rurais, no sertão do Brasil, vai mostrar quanto que essas pessoas que viviam mais afastadas ali do sudeste do Brasil, da capital, elas não tinham assistência do governo central. Então, muitas vezes, elas se revoltavam contra essas políticas empregadas nesse período. Aí a gente dá uma atenção maior para o coronelismo. Coronelismo, no caso, os coronéis eram tidos como os chefes políticos das classes mais baixas que moravam próximos ou serviam as suas propriedades rurais. Assim, a gente vem para a ideia do voto de cabresto. A gente dá um enfoque maior no coronelismo porque, basicamente, vai ser a forma como vai ser sustentada a política no Brasil. Por quê? Porque esses coronéis, eles tinham um forte poder regional. Quem eram os coronéis? Eram os fazendeiros, os grandes donos de terras que acabavam tendo uma influência gigantesca nas cidades mais próximas no interior do Brasil. E essa influência que eles tinham chegavam para o sentido político. Ou seja, os coronéis faziam acordos com os governadores, que por sua vez faziam acordos com os presidentes, e eles conseguiam eleger determinadas pessoas. Ou seja, através do voto de cabresto, que seria um voto controlado por esse coronel, se conseguia eleger quem era do interesse da elite agrária brasileira. Tá? E quando era eleito, esses presidentes, eles voltavam a sua atenção para manter os privilégios aqui desses coronéis, né, desses políticos que estavam ligados a essa elite agrária brasileira. Então, esses coronéis vão controlar o voto. Lembra que eu falei lá no início que o voto era aberto? Então, muitas vezes na sessão acontecia do coronel mandar os seus funcionários para vigiar, para ver se aquelas pessoas estavam realmente votando em quem ele determinava. Então, era um voto aí coercitivo, né? Um voto na qual você tinha essa obrigação aí feita pelos coronéis naquelas pessoas que eram subordinadas a eles. Mas, olha só aqui, nem sempre esse voto ele poderia acontecer dessa forma de pressão. Aqui nessa imagem, por exemplo, você observa lá no canto, alimentos. Muitas vezes, em troca do voto, né, isso aí constitui o que nós chamamos de clientelismo, que é essa venda do voto por produtos, acontecia também. Às vezes, o coronel oferecia benefícios a essa população, que em troca dava o seu voto. Tá? Seja alimentos, seja uma moradia, seja um emprego. Então, tudo isso era oferecido a essas pessoas que, sem condições de sobrevivência, aceitavam e davam seu voto em troca. Então, essa é uma característica também desse período aí, do que nós chamamos de coronelismo, que fez parte dessa República Velha. O coronelismo acaba com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, lá em 1930. Aí a gente vem para falar de revoltas importantes que aconteceram no sertão do Brasil, que o enfoque maior a gente dá para a Revolta de Canudos, que ela acontece ali em 1896 a 1897. Que tem uma imagem que representa os momentos derradeiros do movimento de Canudos no interior da Bahia, registrados por Flávio Barros em 1897. O que foi Canudos? Se a gente voltar e analisar toda a história do sertão do Brasil, ali do Nordeste, por muito tempo eles foram abandonados. No período do Império, você tem ali pouca assistência dada pelo governo central, né, pelo governo imperial, para essas populações, que, como eu falei, ficavam à mercê ali do que o coronel oferecia a eles. E eles pagavam altos impostos, população que não tinha o mínimo para sobreviver. Então, nesse contexto aí, a gente vai trazer o caráter messiânico para essa revolta. Ou seja, Antônio Conselheiro, que era um beato, ele começa ali a levar ideias para a população, tentando fazer com que elas melhorassem mesmo ali as suas condições de vida. Então, eles se afastam e formam uma comunidade, a comunidade de Canudos. Então, eles começam a viver fora de todo o sistema, criam ali uma espécie de vila, uma espécie de povoado, na qual várias pessoas saíam das suas cidades e iam morar nesse povoado, porque lá eles tinham melhores possibilidades de sobrevivência, né? Trabalhavam de forma comunitária, não pagavam mais altos impostos e não estavam mais
submetidos aos mandos e desmandos dos coronéis. Então, seria uma forma deles viver fora daquela realidade. Então, o governo federal não enxerga com bons olhos essa alternativa. Porque imagina se isso serve de exemplo para outros locais, né? Chega um momento que eles não vão mais pagar impostos e não vão mais se submeter a esse poder que era exercido pela presidência do Brasil. Sendo assim, o próprio Exército do Brasil é mandado para acabar de vez com essa comunidade e também fazendo com que não sirva de exemplo para outras regiões do Brasil. Então foram necessárias 4 investidas do Exército Brasileiro para conseguir, de fato, acabar com essa comunidade. Que inclusive na última, na quarta, eles conseguem vencer e matam toda a população de Canudos. Então o que a gente entende por Canudos? A gente entende como uma revolta, como uma guerra que mostra a insatisfação dessa população quanto a negligência feita pelo governo central do Brasil contra essas populações mais afastadas, né, mais no interior do Brasil. Então seria uma forma de reivindicar melhores condições de vida. Certo? Então, Canudos foi um dos exemplos de revoltas rurais que aconteceram no Brasil durante a Primeira República. Aí a gente passa para a revolta da vacina em 1904. Aqui tem uma charge bem famosa para falar sobre isso. E o que foi, de fato, essa revolta da vacina? Bom, em 1904, o presidente do Brasil era Rodrigues Alves, né, e o prefeito Pereira Passos, do Rio de Janeiro, ele começa uma política aí sanitarista para tentar melhorar, modernizar e principalmente erradicar várias doenças que estavam assolando ali a população do Rio de Janeiro. Então, eles começam com a política, primeiro, de mudar, né, arquitetonicamente a cidade, eles alargavam as ruas, tiraram as casas das pessoas mais pobres ali do centro, derrubaram os cortiços, que eram locais ali onde as pessoas viviam de forma insalubre ali do centro. Então, eles começaram a tirar a população mais pobre, vista como indesejada, do centro do Rio de Janeiro para conseguir modernizar. E, além disso, eles vão instaurar uma política sanitarista, uma política de vacinação da população, que até então não acontecia. Por mais que muito tempo atrás já fosse, de fato, obrigatória a vacinação, isso não acontecia. Aí, no governo de Rodrigues Alves, ele começa a instaurar essa vacinação obrigatória. E como não teve nenhuma propaganda, não teve nada instruindo a população sobre a necessidade da vacinação, as pessoas rejeitavam aquilo, elas não queriam ser vacinadas. Então, por essa resistência da população, muitas vezes a vacinação acontecia de forma violenta, às vezes até a própria polícia ia junto com os agentes de vacinação para conseguir vacinar à força aquela população. Então, essa população, com essa política instaurada pelo governo, ela se revolta em 1904. Então, aí durante pouco mais de uma semana, eles invadem as ruas, saem às ruas para demonstrar insatisfação, eles vão quebrando ali algumas instituições importantes, demonstrando de fato que estavam insatisfeitos. Não somente pelo fato da vacinação, mas como foi feita, como ela foi executada, né, de forma em que obrigou a população a ser vacinada. Então, foi uma revolta muito importante para entender como que a população reage perante as políticas instauradas pelo governo, ok? Aí, a terceira revolta seria a revolta da Chibata. A revolta da Chibata acontece já também no período da República, em 1910. E aqui a gente tem outros personagens importantes para tratar, que eram os marinheiros. Os marinheiros, até 1910, na revolta da Chibata, tinha um problema. Quando eles cometiam algumas infrações, eles acabavam sendo castigados fisicamente, até com chibatadas, por isso o nome Revolta da Chibata. Né? E como a maioria dos que faziam parte da Marinha, as patentes mais baixas, eram negros, eles enxergavam aquilo como um resquício da escravidão, e que de fato era. Então eles castigaram essas pessoas, né, esses marinheiros, com as chibatadas. Então a Revolta da Chibata, em 1910, era contra os castigos físicos empregados, né, principalmente as patentes mais baixas da Marinha, e também em busca de melhores condições de vida e de salário também, né, salários mais altos para esses marinheiros. Então eles se revoltam contra o governo do Rio de Janeiro e tentam aí buscar melhorias e condições para ter melhores condições de trabalho, tá? Nessa revolta, no final, eles conseguem, de fato, aí, o fim dos castigos físicos, conseguem uma melhoria ali, mas muitas pessoas foram presas. E um detalhe importante é que, tanto na revolta da vacina quanto na revolta da Chibata, aquelas pessoas que foram presas e consideradas revoltosos, eles foram enviados para o Acre.
Eles foram enviados para o Acre, para cá para o Acre, como uma forma de punição por aquelas revoltas. Então muitas pessoas morreram e aqueles que não morreram tiveram outras formas aí de castigos e punições. Então a gente vê que é um período de transformação, a instauração da República no Brasil, a instauração do presidencialismo, mas a gente percebe que muitas camadas aí, principalmente as camadas mais baixas da população, elas tinham pouca ou quase nenhuma assistência do governo, que muitas vezes eram negligenciadas. E um exemplo desse abandono da população são de fato essas revoltas que aconteceram, sejam rurais ou sejam urbanas. Aí a gente vai aqui para o fim da Primeira República, que vai se dar em 1930, com o presidente Washington Luiz, o golpe, Getúlio Vargas, juntamente com outros estados, vão se unir contra o Washington Luiz e vão subir ao poder. Getúlio Vargas sobe ao poder em 1930. Aí você tem aqui os governadores do Rio Grande do Sul e da Paraíba, apoiados por estados que não se beneficiavam da política do café com leite, se aliaram para apresentar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Aí, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, a gente tem, então, o fim da Primeira República. Tá? Então, são poucas as características que foram tratadas aqui. Você estude mais, procure mais, porque tem muitos assuntos importantes que caem bastante no Enem sobre a Primeira República. Aí a gente vem para uma questão que é do Aprova-Enem, do Farias Brito, questão 1 da página 29. Aí você tem essa imagem que representa, você tem de um lado São Paulo e Minas Gerais sendo representados por esses possivelmente latifundiários. Aí aqui embaixo tem outras pessoas que estão com o nome escrito com o nome dos outros estados, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, demonstrando o quê? A política do café com leite. Você só tinha 2 estados se revezando no poder, que era São Paulo e Minas Gerais. Aí a gente vem para a questão. A política do café com leite ficou marcada pela alternância de poder entre paulista e mineiros durante a Primeira República, conforme representa a charge que nós vimos lá acima. Apesar disso, essa política, letra A, deixava que as oligarquias dos outros estados elegessem um presidente a cada década para evitar ressentimentos e revoltas de outras regiões do país? Não, a gente percebeu aí que eram somente paulistas e mineiros. B. Nem sempre foi harmoniosa e equilibrada, como quando Washington Luiz apoiou outro candidato paulista à presidência, desagradando a elite mineira. C. Era subordinada à aprovação das oligarquias dos outros estados, que detinham poderes econômicos maiores que São Paulo e Minas Gerais? Não, a gente percebeu que em nenhum momento os outros estados participavam dessa alternância de poder. D. Permitia que presidentes de outras regiões se candidatassem a cargos nas eleições, como de 1930? Não, a gente percebeu que sempre permanecia com esses mesmos atores aí, que eram os paulistas e mineiros. E deixava para paulistas e mineiros a escolha do presidente por serem as oligarquias economicamente mais fortes, mas quem realmente controlava era a oligarquia carioca da capital. Então, sendo assim, a gente entende que a resposta correta é a letra B, porque não foi uma política totalmente harmoniosa e equilibrada. O exemplo disso é em 1929, ali, antes da chegada de Vargas, quando Washington Luiz, ao invés de apoiar um mineiro, ele apoia um paulista. E isso gera todo um movimento de outros estados para conseguir derrubar essa política e instaurar aí uma nova fase, que seria aí os governos que se seguem de Getúlio Vargas. Ok? Essa foi nossa aula sobre a Primeira República. Se aprofunde e estude mais as características desse período e até a próxima aula.